Boa noite. Sempre defendi que em situação de emergência financeira a prioridade é deixar de fazer nova dívida e reduzir rapidamente o déficit, nem que para isso se tenham de aumentar receitas do Estado na fase inicial através do aumento de impostos. Mas há mais de 3 anos que os impostos aumentam sucessivamente em Portugal e o problema do déficit continua por resolver. Continuo a pensar que é possível obter mais receita mantendo as mesmas taxas de impostos, desde que se combata com eficácia a fuga ao fisco. E nesta área há ainda muito por fazer em Portugal. Por outro lado, recuso-me a pensar que não é possível reduzir mais a despesa do Estado sem pôr em causa o chamado Estado Social. Há sempre maneira de viver com menos alguma percentagem do que gastamos atualmente. O que é preciso é puxar pela imaginação. Também me recuso a acreditar que não haja novas soluções para fazer crescer a economia, mesmo durante a vigência do Programa de Assistência Financeira a Portugal. Basta, por exemplo, reduzir substancialmente a burocracia, reformar a justiça e obrigar as empresas de energia a vender abaixo da média europeia. Sem perderem dinheiro, mas abaixo da média europeia. O que é preciso para isso? Ter coragem para impor medidas como estas e como outras que se possam falar. São temas para a conversa com Luís Campos Ferreira, deputado do Partido Social Democrata, presidente da Comissão Parlamentar de Economia, também Basílio Horta, deputado socialista, foi presidente da AICEP e ministro de vários governos na área económica. Meus senhores, obrigado por terem vindo. Temos de começar com o tema da atualidade. O orçamento é aprovado. Acho que pouca gente acreditará que ele não precisa de uma reformulação até ao fim. A questão que se põe, posta pelo Primeiro-Ministro e pelo Dr. Paulo Portas, até em repto lançado ao Partido Socialista, foi: temos que estudar maneira de reduzir estruturalmente despesa. O professor Basílio Horta participou nos trabalhos. Senhor. Como é que pode antever o futuro imediato deste país em relação a esses desafios lançados? Duas coisas diferentes, aliás, são duas questões diferentes. Uma é o orçamento e outra é a tal redução de despesa de 4 mil milhões, a tal refundação. Não sei se é a mesma coisa ou não, porque o conceito de refundação ainda não está completamente explícito. Mas em relação ao orçamento, eu penso que o orçamento traz em si próprio já a sua retificação. Quando se fala em 832 milhões, que eventualmente terão que ser cortados à despesa já em 2013. Isso significa que o próprio Governo prevê ou receia que aconteça este ano o mesmo que aconteceu ano passado. Ou seja, que a receita fique abaixo do que estava previsto e que seja necessário compensar essa queda de receita com medidas adicionais. O chamado Plano B. O chamado Plano B. Portanto, eu acho que essa retificação deste orçamento o próprio orçamento contém. Mas eu creio que, em relação ao orçamento, já foi muita coisa dita, o Partido Socialista votou contra, explicou uma e outra vez porquê. Há aqui realmente uma questão que é uma questão de base. Este orçamento é a continuação do orçamento de 2012. E, portanto, o orçamento de 2012 teve o efeito que teve. E era normal que se tivesse avaliado as políticas, que se tivesse avaliado os efeitos e que, eventualmente, se introduzisse correções, ou até mesmo uma mudança de rumo mais profunda. Creio que isso não foi feito. E por isso é previsível que em 2013 nós tenhamos mais do mesmo, talvez até numa escala maior. E mais do mesmo é mais recessão. E mais do mesmo é mais desemprego. Mais do mesmo é eventualmente um certo descontrole do déficit. Quando se cria um déficit de 4,5% e depois acabou por ser mais de 6%, não é? Bom, com todos os sacrifícios que foram pedidos às populações, isso obrigaria, julgo eu, a uma reflexão muito séria aqui e na Europa. Porque nós temos a clara consciência de que muitas, das mais importantes medidas que podemos tomar não dependem só de nós, mas dependem também da política europeia. E daí a necessidade muito premente de termos uma voz mais audível na Europa, ou pelo menos audível. Porque a verdade é que, até agora, nós, ao contrário do que acontece com a Espanha, com a Itália, com a própria Grécia, nós temos tido uma posição de uma disciplina cega. Hoje alguém dizia que é a troika radical, não é? Bom, isso não serve o país, não serve o país. O que disse é em relação ao orçamento. E em relação Agora, em relação ao futuro imediato, vamos ver. Eu acho, com toda a franqueza, nós somos políticos, eu acho interessante a altura em que isso foi posto. O Governo tem 18 meses. Bom, em 18 meses fez o que fez, está à vista. E é agora, no orçamento, que põe esse problema em cima da mesa. Até pode-se pensar que até quer desviar as atenções do debate orçamental e das políticas subjacentes ao orçamento, que são mais importantes. Não resiste, fez o que fez, está à vista, reduziu o déficit de 18 mil milhões de euros para 8 mil milhões de euros. Não podemos esquecer, mas atenção a isso. Ouça, realmente reduziu o déficit, mas de que forma é que o déficit foi reduzido? Se o déficit pode ser reduzido, ouça, eu acho que isso é importante dizer, o déficit pode ser reduzido de duas maneiras. Pode ser reduzido aumentando a receita brutalmente,
com efeitos perniciosos na economia, ou pode ser reduzido gerindo a despesa, que é uma questão que nunca se tem falado. A despesa gere-se. Normalmente o que se tem vindo a ver em Portugal, isto é uma opinião puramente pessoal, mas enfim, é que fixa-se um déficit que nem sequer negocia o déficit. E depois vem por aí abaixo, por trás, e é tudo raso. Quer dizer, e a seguir tem que ser. Em vez de gerir a despesa, o que dá maior responsabilidade ainda. Gerir a despesa não quer dizer pôr a austeridade de lado, pelo contrário. Se calhar até maior austeridade que uma gestão de despesa. Agora, tem é que alocar as receitas que tem a objetivos políticos. Chama-se fazer política. Exatamente, e centralmente naquilo que estamos a falar sobre a redução estrutural Agora, da despesa. vamos à redução estrutural de despesa. Vamos lá ver. Essa redução estrutural, para ser uma questão séria, tem que obedecer a prioridades políticas. Pode-se fazer uma redução estrutural, matando ou limitando de tal maneira o Estado Social. Há quem defenda isso. Não há possibilidade de o reduzir apenas uma pequena parte, em vez de o matar ou mudar radicalmente? Eu acho que pode ser estudado sempre com um objetivo. E esse não é um objetivo demagógico. É que as pessoas não são instrumentos, são centro da política. Isso é uma questão muito importante. Ou seja, olhar para o Estado Social, reduzir aquilo que são abusos. Reduzir e fazer com que os dinheiros dos contribuintes sejam bem aplicados e que ninguém se aproveite sem direito a isso do dinheiro dos outros. E o Partido Socialista vai participar nesse trabalho? Bom, repare, o Partido Socialista até há pouco tempo, foi excluído, como sabe, de tudo, praticamente de tudo. O Partido Socialista, ainda hoje no debate orçamental, eu achei graça que o Sr. Primeiro-Ministro, um ataque sério ao Partido Socialista, já o líder do CDS, de uma forma bastante mais hábil, abriu as portas ao diálogo, não é preciso rever a Constituição. E o líder do Partido Socialista também não fechou a porta a participar nesta discussão. Sim, não fechou a porta, mas foi claro, mas foi claro, porque vamos lá ver, e vamos ser sérios sobre isso. Se o Governo chegou a este ponto, percebeu o sarilho grande em que está metido, e se quer uma boia de salvação chamada Partido Socialista, não a terá. E não é bom para a democracia. Se o Governo quer partilhar os riscos e saber que há uma alternativa fora, que não pode ser alternativa, que vai ganhar as eleições, e vamos lá comprometê-lo nesta história, isso é mau para a democracia, porque é importante haver alternativas exteriores. Independentemente de questões partidárias, o resultado final é que é o objetivo e de alguma maneira há de ter que ser atingido. O Partido Socialista nunca se excluiu. Isso nunca foi. Também o Partido Socialista não quererá ficar com o cunho de ter contribuído para a necessidade de um segundo resgate. Não, mas, claro, com certeza que não. O Partido Socialista disse várias vezes que tem um projeto alternativo. Tem uma alternativa a este governo e a estas soluções. Podemos também discutir em que é que ele se traduz. Bom, portanto, tem esse projeto alternativo. Bom, sendo assim, é muito difícil o Partido Socialista entrar portanto, aceitar este convite dessa forma. Se o Partido Socialista quer ir para o Norte e se o Governo quer ir para o Sul, há de ser muito difícil haver aqui um encontro. Os portugueses estão à espera que se entendam sobre o caminho a tomar e a maneira de lá chegar. Luís Campos Ferreira, em relação a este orçamento que certamente terá que ser revisto pela natureza do exercício que tem e em relação aos cortes de despesa de médio prazo, o que é que se lhe oferece dizer? Bom, não tenho certeza que tenha de ser revisto. Tudo vai no sentido... Se considerar que o plano B não é uma revisão, compreendo a sua declaração. O plano B foi usado, se não estou em erro, pelo deputado do Partido Comunista, Honório Novo, foi uma expressão usada por ele, nunca foi também não, do ponto de vista jornalístico também não me choca. Ninguém do Governo assumiu a existência de um plano B, bem pelo contrário, nem um plano B, nem a possibilidade de estarmos a fazer um caminho para um segundo resgate, nem muito menos estarmos a pensar no segundo resgate. Bom, vamos lá ver, nós temos aqui questões muito interessantes e sérias e desafiadoras até, onde acho que chegou a altura e o momento histórico de nos centrarmos. Estas crises também, como em grego crise é sinal de desafio, de oportunidade. E eu acho que devemos enquadrar isto assim. A despesa pública tem sido reduzida significativamente, ao contrário do que é a percepção das pessoas, até porque o investimento público também decaiu. É bem da verdade, convém dizer isso. Por isso, quando falo em despesa pública, estou a falar no conjunto
dos itens que preenchem a despesa pública. Mas a despesa pública caiu cerca de 11 mil milhões nestes últimos 2 anos, o que é significativo. E não sei se já estávamos no ar quando o José Gomes Ferreira, ou se ainda estávamos nos preliminares, disse, bom, é assim tão difícil agora reduzirmos na despesa pública mais 4 mil milhões. Bom, 4 mil milhões, 2,5% do PIB. Exatamente. Bom, sem ser necessário alterar a Constituição. Eu acho que uma solução se há de arranjar. Acho que sim, e já lá vamos. Bom, mas nós temos que, ponto número 1, nós continuamos em dívida. Nós não estamos, neste momento, a abater dívida que fizemos. Nós continuamos, em 2011, o Estado gastou 84,5 bi e cobrou 76,9. Ou seja, em 2012, o Estado já só gastou 77,7 bi e cobrou só 69,4. Ou seja, nós continuamos a endividar-nos. Mas continuamos a endividar-nos a um ritmo mais baixo daquilo que foi o endividamento da última década, principalmente desde o ano 2000. Isto é um princípio que convém que as pessoas tenham presentes, mesmo com esta carga fiscal, mesmo com estes cortes impressionantes que aconteceram no Estado, o dinheiro que nós recolhemos não é suficiente para pagar este Estado. E dizem muitos economistas e políticos de algumas zonas, até do arco da governação e tudo isso, era necessário mais tempo e era necessário mais dinheiro. Eu sobre isso acho que é uma questão que ainda não está bem dirimida na cabeça dos portugueses, ainda não foi bem discutida para os portugueses poderem formular uma opinião. Eu acho que mais tempo é mais déficit. Mais déficit é mais dívida é mais impostos. E este círculo vicioso nós nunca mais saímos daqui. Temos que o quebrar. Nós temos que quebrar isto o mais rapidamente. E para isso tem que se fazer rapidamente este acerto para cortar em áreas concretas. Por isso, quando se fala em cortar 4 bi e chegarmos a um déficit, nós conseguimos até agora, desde que o memorando da Troika foi assinado, não vale a pena, neste momento, esta discussão foi feita durante estes 2 dias e durante longo tempo e já fizemos também noutros fóruns, penso que não é este a sede mais interessante para fazer, mas quando o memorando da Troika foi assinado pelo Governo Socialista e também validado pelo Partido Social Democrata e pelo CDS-PP, nós sentimos agora, ao longo da execução desse memorando, que nele faltava economia. É verdade, objetivamente, faltava incentivos à economia. Ou seja, também já lá vamos nesta nossa conversa. Faltavam incentivos à receita. Sim. Faltam incentivos à receita, porque nós não podemos continuar a viver com esta carga fiscal nas famílias e com esta carga fiscal das empresas e também não podemos, prescindir de um momento para o outro de um conjunto de estrutura que o Estado tem. Então o Sr. Primeiro-Ministro falou que era necessário refundar o memorando da Troika. E eu acho que nós temos que refundar o Estado. E era isto no seguimento de como poupar, como cortar esses 4 bi, além da dívida que continuamos a fazer. Porque além desses 4 bi, é partir do zero. Sim, depois temos a dívida acima. Fazer um pequeno exercício. Ou seja, nós temos que repensar de uma forma muito, sem preconceitos ideológicos, com total à vontade, naquilo que o Dr. Basílio Horta disse, e bem, tendo o cidadão como centro das atenções. Que Estado queremos? Que funções queremos que o Estado pratique? E dessas funções, que funções é que o Estado pratica bem? E quais as funções que o Estado pratica mal e quais as funções que o Estado pratica bem, mas é muito caro. Então, alguns exemplos. Não é necessário... Há 20 anos que ouço dizer isso. Peço um favor, sejamos concretos. Sejamos concretos. Vamos, 2/3 da despesa são em segurança social, saúde e educação. Sim, cerca de 23 e depois há 2/3 dos salários dos funcionários. Sim, mas atenção que 2/3 dos salários dos funcionários são de gente que está afeta ao setor. Mas nesses 23 bi já tem salários. Já tem salários, quando falam em 23 bi, saúde, educação depende do critério e da segurança maneira social, como já vamos já tem grandes quadros do orçamento. Depois tem 8 bi, que é o maior ministério, que é os juros, que é a dívida que nós estamos a pagar. Ou seja, a dívida é que está a roubar a classe média. A dívida que foi construída por este Estado... Sobre a origem da dívida, tínhamos aqui uma outra grande discussão. Mas é a dívida que está... Sim, mas diga-me lá, mas eu continuo a recusar-me a pensar que não é possível cortar 4 mil milhões. Deixe-me só acabar este raciocínio. É possível cortar os 4 milhões. Os 4 mil milhões é possível, já lá vamos. Mas deixe-me só acabar este raciocínio. Quando se pede mais tempo e mais dinheiro, o primeiro problema era esse que eu identifiquei. Mais tempo
Sim, já percebi, não repita a ideia. Agora vamos em frente. Agora vou-lhe dizer mais. Isso era bom para o Estado. Sim. Mais tempo e mais dinheiro. Mas quem me diz que o que é bom para o Estado é bom para o país? É que este dinheiro, estes 77 bi que entraram, não foi para o país. Foi indiretamente, de certa forma, uma parte para as famílias, para as empresas, uma pequena parte. E estes 77 bi são consumidos pelo próprio Estado, no seu funcionamento. Okay. Nos juros que continua a teorizar, vamos ser concretos. Diga-me lá, onde é que se corta nessas áreas? Por isso este corte é preciso fazer, este corte estrutural. Sim. Este corte estrutural é preciso fazer. E eu dou-lhe exemplos, o sistema de pagamento de salários administrativo que está colocado no Estado. Isso não pode ser feito fora? Por exemplo, pode. E não é uma questão ideológica, e pode ser feito outsourcing. O sistema de compras do Estado, a central de compras do Estado... O senhor está como o engenheiro Francisco Vanzeler, que vem dizer que se pode privatizar parte da educação e da saúde. E eu digo, ainda vai gastar mais dinheiro. Vai pagar mais dinheiro às empresas que vão fazer isso. Desculpe, na minha modesta opinião, não é por aqui. Parte da saúde está privatizada já há muito tempo. Esse é que é o problema. Depois o Estado vai pagar aos subsistemas privados, que é um horror de dinheiro que desaparece. Essa é uma outra discussão que o senhor Vanzeler não fez na nossa antena, mas eu gostava de fazer. Mas a gente tem que tomar aqui uma opção. Pois. Falando em linguagem simples. Ou quer cortar, se calhar deixar de pagar os pagamentos ou continuamos com esta carga fiscal. Que aparentemente são da iniciativa privada e na prática são do Estado. Ou nos sentamos. Em setores de saúde, parcerias público-privadas. Mas eu não estou a dizer para fazermos os erros que cometemos. Temos que reparar. Exatamente. Por isso é que se fala numa refundação e analisar toda esta questão. Ou seja, pegar no Partido Socialista, pegar nos parceiros sociais e todos eles, é importante entrarmos na discussão de malha fina, não só daquilo que é o Estado central, mas também sobre o setor Estado. Sabe o que é que acontece muitas vezes, espalhado por este país? Tem concelhos com muito poucos habitantes, com 10, 12 mil habitantes. Sim. Cada concelho tem equipamentos desportivos, tem equipamentos de saúde e depois não há uma política entre concelhos de transporte, não há uma política de concelhos. E cada concelho tem uma empresa autónoma de gestão das águas e era fundir aquilo tudo e fazer 3 grandes empresas, Norte, Centro e Sul, e acabar com aqueles concelhos de administração todos. Está a ver? Mas já alguém estará a ralhar comigo lá em casa a dizer José, mas não se importe, quando ralharem consigo e você tiver a consciência tranquila, nunca se importe, que é assim que eu acho que devemos ser todos. Agora, há muita coisa a fazer no Estado, mas era necessário repensar isto. Chegou a altura de o fazer, de repensar que funções queremos para o Estado. Dizia-me no outro dia alguém com muita graça que na saúde há muita coisa a fazer. Na educação também. Não é os modelos tradicionais das PPPs da saúde e das privatizações. Há outros modelos. 2 dedos, por exemplo, de um médico a irem, ou de um enfermeiro a irem a um copo com algodão, chegam. O 3º dedo que lá vai buscar o algodão já é ladrão. Dizia-me no outro dia alguém com alguma graça. Por isso, é uma boa imagem, mas é esta consciência também. Muito bem. Do que é os dinheiros públicos, agora quero acrescentar, continua aqui o repto, o convite. Eu não acrescento porque, com toda a amizade e respeito que tenho pelo meu querido amigo Luís Campos Ferreira, eu tenho uma concepção bastante diferente. Eu acho o seguinte, é evidente que tem que se cortar a despesa do Estado, mas o problema não está tanto aí. O problema está no crescimento económico e na economia. Sim. Porque é que nós falamos na refundação do Estado? Nos cortes, no despedimento, e não falamos no crescimento económico? Porque é que nós não temos medidas para o crescimento económico? Nós dizemos assim, mas elas dependem. Porque é que nós não, como dizia bem, no memorando não havia realmente medidas concretamente. Não havia. Havia algumas outras coisas. Agora, é preciso ir muito mais longe. Para ganhos de competitividade. Exatamente. E é preciso ir mais longe, creio eu, em 2 aspectos muito importantes, chamado procura interna e financiamento à economia. Sim. Isso é a base de tudo. E nada disto está a ser já feito. Procura interna e financiamento? Procura interna e financiamento à economia. E depois tem um outro aspecto que tem a ver com a própria ação do Estado. Aí sim, a própria ação do Estado. Em vários domínios. Quer na gestão da despesa, quer nas privatizações, em variedíssimos domínios, quer na sua própria organização interna. Aí, agora, mas não passamos só a última parte. Porque senão o PS não deve ir por aí, vai para o abismo. Porque isso é conduzir o país para o abismo. Agora, procura interna. E isso tem que ser, nós temos que sentar com a Europa, e a Europa tem que entender que se quer que nós tenhamos possibilidade de pagar a dívida mesmo em condições, se calhar, excepcionais.
se calhar em condições excepcionais, vamos ser realistas. O que o senhor está a dizer é uma coisa que os banqueiros não querem ouvir. Os banqueiros centrais, que é reestruturar a dívida. Eu não falo em reestruturar a dívida, mas eu, é isso que está nas suas palavras. Sim, condições excepcionais é pedir para se perdoar 20 ou 30%. Não digo isso. A Grécia tem feito isso, não, e as mas conclusões, eu não estou, vai de mal a pior. Pois vai. Mas eu não estou... Esse não é o caminho. Eu não estou a dizer isso. Eu peço desculpa, eu não estou a dizer isso. Quando o Primeiro-Ministro falava... Eu tentei interpretar suas palavras. Mas não é verdade, eu não estou a dizer isso. Sim. Eu estou a dizer até pagar a dívida. Agora, vamos ser realistas, para se pagar a dívida, nós temos que crescer, temos que ter receitas. Claro. Não pode ser só o corte de despesa. O convite para esta conversa, conforme falávamos aqui antes, era precisamente para isso. Então vamos lá. Quer dizer, mas peço só um segundo, porque há uma coisa que eu, aliás, disse na apresentação deste programa, recuso-me a pensar que não é possível ir buscar mais dinheiro sem aumentar taxas. Luís Campos Ferreira, taxas de impostos. Luís Campos Ferreira tem uma proposta concreta que é obrigar toda a gente a passar fatura, quem vende e quem compra a metê-la no bolso. Acho muito bem. Eu acho que essa é uma questão também muito séria. Primeiro, é uma questão de equidade fiscal, mas também é uma questão de percepção. A mulher de César não basta sê-lo, é preciso parecê-lo. É porque se calhar não precisávamos estar aqui a carregar tanto no IRS para todos, se fosse feita a coleta como devia ser. Nós temos feito coisas em conjunto na Comissão de Economia e Obras Públicas, com o Partido Socialista e até de uma forma alargada, até com outros partidos, muito interessantes. Fizemos a análise de como estão a funcionar os cartões de crédito e a taxa dos cartões de crédito, com recomendações. Fizemos o mesmo relativamente ao compra e venda do negócio do ouro. Ou seja, temos feito um conjunto de iniciativas muito interessantes. E vamos fazê-la agora em concreto. Há uma percepção por parte das pessoas de que há muita gente fora daquilo que é a base contributiva. Mas isso não é uma percepção, são dados reais. É 25% do PIB, 40 mil milhões de euros, que dá 13 mil milhões de imposto a voar. Não é possível fazer grande conta. No observatório, o peso da economia paralela subiu para 25,4, atingindo o valor mais elevado de sempre. Desculpe, dá-me licença. E se continua a carga fiscal cada vez mais pesada, pior será pior isso. Aqui? Pior aí. Então tem que ser por aí para diminuir do outro lado. A curva de Larsen não está atingida em todos os produtos. Pois eu admito que não. Mas o que eu digo é o seguinte, quanto maior for a carga fiscal, mais produtivo é fugir ao fisco. Doutor Basílio, mas não sejamos pueris, que não é baixando também alguma carga fiscal que se aumenta a receita. Não estou a dizer porque a economia não é um motor da economia, o modelo fiscal, mas não é o único. Ao contrário do que parece, temos algum tempo, mas o tempo voa. Vamos em concreto à proposta. Ou seja, toda a gente a pagar fatura. Toda a gente a entregar fatura. Há um ato de compra e de venda de determinado produto, de determinado serviço que tem que ser objeto desse ato de compra, dessa transação tem que ser objeto de um talão, que é o talão fiscal. É uma iniciativa que quer discutir no Parlamento e ver aprovada e implementada com força de lei. Há a percepção das pessoas que há grandes superfícies que não o fazem. Com frequência se vê pessoas que entopem as caixas nas grandes superfícies por dizer eu quero uma fatura. E tudo que está atrás quer com o carrinho e com as compras, porque querer uma fatura é um rolo. É quase um crime que o cliente está a fazer. É um rolo, tem que ir ao balcão. Toda a gente já passou por isto. Toda a gente já passou por meter gasolina e ver placares da Galp, da BP, Repsol, passando a publicidade deles, que dizem que se quiser, eu tenho que dizer fatura, que a IKEA continua a obrigar as pessoas a ir à Caixa Central buscar a fatura, que é uma coisa que eu não consigo compreender. Se quiser fatura, avise antes do ato de pagamento. Avise antes do ato de pagamento, se quiser fatura. Eu, se carregar um cartão desses de telemóvel no multibanco, tenho lá uma opção no multibanco, quer fatura. Isto não é perceptível. Eu não estou a dizer que estas empresas que fogem aos impostos. Mas seria abusivo dizer isso. Mas o controle fica muito mais difícil. Agora, que há aqui uma percepção por parte das pessoas que estão muito sacrificadas, que estão muito espoliadas, as famílias, que estão com dificuldades, de que há um conjunto, um universo de grupos económicos que têm aqui uma possibilidade de escapar ao fisco. Isto não pode continuar. Essa iniciativa é para toda a gente ser obrigada a passar fatura, fiscal, certo? Eu quero que, e penso que isto é transversal a todos os partidos políticos, não é uma questão ideológica, é uma questão de justiça, de cuidado, das pessoas se sentirem que são tratadas por igual. Uma transação, um talão fiscal. Sr. Basílio Horta, de acordo? De acordo, completamente. Vai apoiar esta iniciativa? Absolutamente. Aliás, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata do mesmo lado sabe isso completamente. Eu acho querer justiça fiscal para todos? Com certeza. Numa altura em que se está a pedir tanto sacrifício a quem praticamente já não pode mais, porque
é evidente, aguenta, mas não aguenta. Há pessoas que já não aguentam. Aguenta, dizia o Dr. Fernando Henrique, mas não é possível aguentar mais. E, portanto, é perfeitamente, é justo, é um imperativo que todos paguem de acordo com aquilo que são as suas obrigações. E que esta percepção, e que as pessoas tenham a percepção de que não há gente... Mas sabe, Dr. Campos Ferreira, eu acho que isso é assim, mas o Estado tem que começar a dar o exemplo. O Estado não pode fazer negócios ruinosos. Não pode. Porque isso às vezes perde milhões com negócios ruinosos que faz. Mas porquê que falou disso agora a propósito da passagem de fatura? Falei porque, repare, porque uma coisa é aumentar as receitas. Sim. Outra coisa é não perder receitas. Sim. Não perder receitas. Quando, por exemplo, a Caixa Geral dos Depósitos vende da maneira como vende, a Simpor. E agora estamos a ver. Percebo. E agora estamos a ver que a Simpor, que era a nona... Eu não critico a Camargo fez o seu negócio. Critico o Estado. Faz... que a Camargo, que era a Simpor, que era a nona maior cimenteira do mundo, que era a empresa portuguesa mais internacionalizada, está como está, com despedimentos, praticamente parada aqui, vai ser interessante saber quanto é que pagou de impostos o ano passado e quanto é que paga este, quanto é que exportou o ano passado e exporta este. Isso é um aspecto extremamente importante. Está a avisar para outros negócios que aí vêm, como a venda dos aeroportos de Portugal? Como a venda da TAP. Eu não entendo. Se vir o decreto-lei da ANA, vai ver lá outra coisa. Sim. Outra vez, venda particular. Venda particular. Como foi o BPN, venda particular. E agora já viu que o BPN... concurso? Já viu o Campos Ferreira. Para fazer render? Concurso público, como é evidente, com uma avaliação feita imediatamente antes, para se ter uma ideia. Veja o BPN, veja o caso do BPN. O que aconteceu? Vem agora a avaliação feita pela Caixa BI... Que era de 11 ou 12 milhões a mais do que o valor mínimo. Isso é no mínimo 52 milhões, mas no máximo era 140. Quer dizer, como é que é possível? Vende o BPN 40 milhões, fez o BIC um bom negócio, não estou a criticar, mas vende o BPN, paga uma parte dos despedimentos, paga a parte dos litígios, paga todo o crédito mal parado que o BPN não quis ter. Quer dizer, quantas centenas de milhões de euros é que vão aí? Deixe-me dizer está a ver. Portanto, Luís, se me permite, claro. não é só nesta, isso é importante, mas há outras coisas muito mais relevantes. Por um lado, buscar receita onde ela escapa, por outro, não perder. Mas, doutor Gomes Ferreira, meu querido amigo, veja isto. É ou não verdade que saiu da economia 6,8 mil milhões de euros? É ou não verdade? É ou não verdade que entrou em dívida do Estado mais de 7 mil milhões? É evidente que a gente percebe porquê. Como a taxa, como o cálculo do risco dos bancos é cada vez mais elevado, a liquidez acumula-se e aplicam e ganham dinheiro. Mas os pequenos e médios empresários, as empresas, o que é que se está a fazer ao país? Quer dizer, eu com toda a franqueza, não estou agora a defender. O que é que se está a fazer ao país? Está a ver? Já lá vamos também a esse ponto. Eu acho que só para completar esta parte. Nós em Portugal agarramos há uns anos esta parte muito ao papel, às questões formais. Eu prefiro, neste momento, agarrar às questões substanciais, àquilo que é possível. Agarramos aos direitos que estão da Constituição. Beijamos a Constituição, dizemos que a Constituição não se pode perder, mas o que me interessa a mim os direitos que estão vertidos na Constituição, se eu na prática não os consigo sustentar. Se eu não tenho um modelo económico para o sustentar. É por isso que eu quero fazer aquilo que é a refundação do Estado, ver os serviços, ver o estado de bem-estar que temos. Relativamente ao BPN é outra questão. Estamos a agarrar a uma questão formal. O BPN, quando foi aberto o concurso de colocação em venda do BPN, ainda no governo do Dr. Teixeira dos Santos, o concurso foi posto a preço zero, valor zero. E apareceram apareceram um conjunto de candidatos, alguns dos quais que foram avaliados como menos credíveis e dois que ficaram para o fim, penso eu, estou agora o Montepio e os que acabaram por ficar com o banco. O Montepio não queria comprar o banco, queria comprar apenas partes do banco e ficou só um candidato. Um candidato. E a Troika tinha dado um limite até 31 de julho do ano passado que ou se vendia aquele banco ou ele era liquidado, com todas as consequências, até do passivo. Até do passivo não ficamos muito por este caso. Não podia, doutor Basílio. E nós andamos 3 anos. Isto é que... Sim, mas olhamos para o futuro. E as privatizações que aí vêm, se não forem bem feitas, não é um risco? É um risco, mas têm que ser feitas e têm que ser bem feitas. É um risco, mas têm que ser bem feitas. Agora, nós andamos 3 anos com o BPM no bolso do Estado, a perder valor, a desgastar a marca. Isto não interessa se o governo era do Partido Socialista, se era do PSD, eu diria o mesmo. O doutor Basílio sabe o que eu fazia. Andou 3 anos, andamos 3 anos a desvalorizar a marca. Luís, e quando chegou ao deadline de o vender... Sejam breves, porque este tema não pode esgotar-nos o tempo todo. Mas veja só isto, no que estamos a falar. Veja isto, veja a TAP. Só um pequeno apontamento. A TAP sai, resolução do Conselho de Ministros. Ponto 4, aprova o caderno de encargos. Ponto 5, escolhe o candidato. Mas isto é normal. Acha que isto é normal? Como é que é?
da resolução de conselhos. Número 4, aprova o caderno de encargos. Sim. Número 5, escolhe o único candidato. Falta aí o lança ao concurso. Lança ao concurso. Falta lá. Mas lança, claro que falta lá. Quer dizer, no número 4 faz o caderno de encargos, número 5 escolhe o candidato. Mas o professor Basílio Horta, o que é que aconteceu? Vou eu verbalizar como jornalista. Está a haver negócios para amigos? Não. Ou não está a sugerir isso? Quer dizer, eu não sei se é para amigos ou o que é. Quer dizer, mas eu não estou a acusar ninguém. Não tem receio dos Campos Ferreira? Não tem receio disto? Quer dizer, é um ponto muito em concreto. Tem que ser transparente, tem que ser uma coisa que toda a gente perceba. Claro. Porquê é que a Lufthansa saiu? Porquê é que a Lufthansa não saiu? Se é por entrega, mas também realmente é bem levantado este ponto pelo professor Basílio Horta. É bem levantado, mas vamos lá ver, há mecanismos de escrutinar se estas operações estão ou não dentro do quadro legal que não passam só por complicá-las do ponto de vista burocrático. Mas pedimos para o Tribunal de Contas ir à comissão que o meu amigo presidiu do Extremete e foi vetado, foi chumbado. Chumbaram. Já é. Chumbaram. Pedimos ao Tribunal de Contas, venha cá então para perceber como é que vai seguir. Chumbado. Ou seja, o que tem que funcionar, José Gomes, para concluir esta parte, é os tribunais e a investigação criminal. Mas os tribunais vêm a posteriori depois de uma ruína feita. Não adianta fazer leis atrás de leis, burocracia atrás de burocracia, complicar as coisas. Nesta altura da conversa também poderia observar que muita asneira foi feita e muito negócio foi feito, com os quais o senhor sei que não concordou. Mas enfim, não vamos agora desencantar esse negócio. Mas com certeza que sim. Olhemos para coisa boa foi feita com os quais eu concordo e aí temos pontos de convergência. Muito bem. Olhamos para a economia, para a necessidade de financiamento da economia. Há também uma iniciativa vossa de financiar a economia. Sim. Um banco de fomento ou um fundo de fomento. Eu falava com o Dr. Basílio há pouco, antes de entrarmos, e dizer, a Europa tem 12% do total do seu PIB é na indústria. Isto é assustador. E dizia-lhe até, e o Dr. Basílio teve a ver também comigo, estes 12% é uma média para a qual contribuem com uma média muito grande aquilo que é os países escandinavos. Ou seja, o resto da Europa está sem indústria. Nós precisamos de reindustrializar rapidamente o país. Os tais que eram dos serviços por excelência não desmantelaram. Sem indústria não há emprego, sem emprego não há Europa. Nós temos que interiorizar isto. E é preciso também mexer também nas pautas aduaneiras. Bom, e sem indústria... Isso leva-nos a um grande dossiê. Não há indústria sem banca. Não há indústria sem financiamento, não há indústria sem risco. E nós sem formação. Sem formação. E que nós o que temos visto, e sem adicionar conhecimento e ciência àquilo que são as indústrias tradicionais, como é as pescas e como é a agricultura. Claro. Eu uma vez estava em Israel e estava a jantar com o Shimon Peres e ele dizia-me, nós temos 40 mil vacas e o Quénia tem 400 mil vacas e nós produzimos mais leite que o Quénia, com 10% das vacas do Quénia, porque adicionavam conhecimento, adicionavam ciência àquilo que era. Nós temos que fazer isto. Isto passa pela reindustrialização do país. Reindustrialização, aproveitar o que temos e adicionar conhecimento e adicionar ciência. É fundamental. E por isso precisamos de financiamento. Dava muito mais lucro vender terrenos ali em Alcochete para fazer um aeroporto do que investir em fábricas em Alcochete, não é? Isto não cria emprego e nós temos aqui um problema na Europa. Atenção que o setor financeiro e a sua pressão para conseguir resultados no trimestre tem muito a ver com essa história. O Gomes Ferreira e o Luís tem muita culpa disto. Se lembram antigamente os grandes empresários, o São Paulo e Moco, a siderurgia, a indústria, e a banca tinha participações. Doutor Basílio, a banca tinha participações na indústria. Agora os grandes empresários, serviços, com exceção do Pedro Queiroz Pereira e da Altri, que fizeram Pedro Queiroz Pereira um grande investimento da Paulo. Mas fora desses casos esporádicos, realmente o país... Temos que voltar a isso. Mas em concreto... Ou seja, por isso não há financiamento... Explica a ideia em concreto aos espectadores. Um banco de fomento ou um fundo de fomento para emprestar dinheiro às empresas? Enquanto o Banco Público recolocou-se definitivamente na zona comercial. Não faz aquilo que eu poderia chamar de serviço público da banca. Ou seja, por isso não podemos contar com a Caixa, podemos contar com alguns nichos na Caixa. Leva-nos à pergunta para que é que queremos a Caixa. Mas enfim, também não vamos já a isso. Mas conclua. Mas tem alguma razão. Quando a Caixa faz no Simpor, o que faz? Vai ao Alqueva e deixa completamente o Roquete e a sair completamente a falir. Mas, só por uma questão de garantia. Quando alguém quer retirar as garantias pessoais é porque não acredita no negócio. Atenção a essa história. Tem lá tudo, tem as garantias reais todas. E quando alguém quer retirar as pessoais e meter lá do negócio, já tinham investido umas dezenas de milhões de euros. Já tinham investido umas dezenas de milhões de euros. Mas projetar as centenas de milhões que lá estavam projetadas, enfim... Sim, está bem, mas isso pode ter um nome. Ou seja, nós precisamos de um verdadeiro banco. E as operações em títulos?
não têm risco? Também. Ah, bom, então. Também, mas vamos só para os espectadores perceberem. Nós precisamos de um verdadeiro Banco de Fomento, eu preferia chamar-lhe de desenvolvimento. Daqui a pouco os espectadores estão em casa a tentar ler as nossas entrelinhas para perceber. Temos que ser mais claros. Um banco de desenvolvimento que tem que ter uma grande fatia estatal, ou ser completamente estatal, tem que priorizar o financiamento naquilo que são as áreas estratégicas do país, e neste momento as áreas estratégicas do país têm que ser a exportação, tem que ser a internacionalização, tem que ser a reindustrialização. Sim. E os bancos comerciais não estão para aí virados? Quem é que vai fazer esse banco? Os bancos comerciais estão sem liquidez. Este banco pode congregar aquilo que são os fundos do CREN, as diferentes capitais de riscos do Estado que temos. E aquilo dinheiro que é, para a capitalização dos bancos que não foi usado também ou não? Pode proceder emissões, também. Pode proceder emissões de obrigações com a garantia da República Portuguesa e pode ir capitalizar-se lá fora. E gerido porque a banca comercial também. A banca comercial também. A administração, depois esse modelo, até podia ser nomeado, lembrei-me agora. Está bem, mas participado pelo Estado. Participado maioritariamente do Estado, para cumprir esta função de financiamento. Por quem? A administração tem que se encontrar aqui um modelo de administração que pode ser até ligado para os parceiros sociais. Estar aterrados consigo os parceiros sociais. Não, o liberalismo tem coisas muito bonitas e outras muito feias. Eu preciso de dar um sinal de esperança. O professor Basílio Horta está de acordo com esta iniciativa que deve arrepiar os banqueiros, 100%, mas que é o que sabemos o governador do Banco de Portugal gostaria de ver em vigor? Não, mas sabe uma coisa, aliás, não lhe dou Ferreira sabe com certeza. Quando foi o BPN, a AICEP e a CIP propuseram que o BPN podia ser transformado num banco de fomento de exportações. E até fizeram uma proposta muito séria. A Caixa, de maneira nenhuma, completamente contra. Completamente contra. Isso de maneira nenhuma. Bom, e não foi. Foi um erro, porque podia-se ter evitado muitas das coisas que estão neste momento mal. Agora, ao Banco de Fomento estamos perfeitamente de acordo. Que seja necessário uma instituição com uma grande seletividade, virada para as pequenas e médias empresas que produzem bens transacionáveis e também para o mercado interno. Mas a gente não se pode esquecer no mercado interno. Falamos muito na exportação. Substituir importações, claro. Nós estamos com a balança positiva de 365 milhões, mas não é só... Não chega. Doutor Basílio, o crescimento das exportações, o crescimento das exportações foi 54, 55%. E a diminuição das importações foi 44%. Ou seja, este reequilíbrio, este excedente da balança comercial não sei se quer falar um pouco nisso, que isso é de subir as exportações. É bom, é positivo. É um dado positivo. Também temos tido coisas positivas. Sim, as exportações, aliás, já vinham a subir até a um ritmo maior. Bom, mês para mês até tem diminuído. Mas a questão aí, nós temos que ver o seguinte. Primeiro, é verdade que as exportações têm aumentado, mas temos que ver preços, mercados, como é que as coisas estão a ser feitas. Porque amanhã, com uma recessão mais profunda, se nós estivermos a fazer exportação e a preços que são preços pouco competitivos, enfim, que estão a destruir ou a limitar muito a tesouraria das empresas e a parte financeira, você tem que ter cuidado. Por isso é que temos que ter um modelo fiscal. Temos que ter um modelo fiscal bastante mais aliciante. Claro, e depois esta proposta que ainda não conheceu hoje o dia do 10% de IRC é fundamental. Luís, veja para quem quer investir só 10%. Luís, mas veja agora só isto. Até porque não tem impactos orçamentais. Veja as exportações. Primeiro, que são realmente, portanto, o problema das gasolinas e derivados do petróleo. Bom, depois tem ainda a exportação de automóveis e indústria de componentes. Mas vai ver uma coisa. A Auto Europa, neste momento, está a trabalhar 3 dias por semana. A PSA, Citroën, está a trabalhar 2, julgo eu. Bom, a Bolsa de Hora esgotada. Sei. Nós estamos à beira de um desemprego maciço nesse setor. E eu perguntei ao Ministro da Economia o que é que o senhor vai fazer, ele não respondeu. Não é, nós fizemos um PASA. Gastou-se muito dinheiro, foi plano de apoio ao setor automóvel. Gastámos 800 milhões, mas não tínhamos indústria automóvel hoje. Como também fizemos se não fosse isso, não tínhamos. Fizemos um grande investimento no Centro Tecnológico da Cortiça, um grande investimento no Centro Tecnológico do Calçado. Quer dizer, foi realmente... Nós estamos a ficar com condições agora nós não estamos a apoiar setores de médio prazo muito interessantes. Nós estamos com uma lei de concorrência boa, estamos com um código de solvências interessantes, estamos com uma lei laboral que está no sítio certo, está na dose certa. Apanha uma conjuntura depressiva brutal. Nós temos um problema com o nosso modelo fiscal. Isso atrasa-nos muito aquilo que é um bom modelo de captação de investimento estrangeiro, que é fundamental. Por isso esta proposta, que ainda não viu a luz do dia, espero que veja, espero que o Governo tenha essa coragem, dos 10% do IRC, e que consiga, isso sim, que se bata o pé na União Europeia. Deixa-me só dizer isto, Dr. Basílio, que vai concordar comigo, vai aqui bem no seu espírito, e que se bata o pé junto das instâncias comunitárias, é assim, isto não há aqui nenhum desvio daquilo que é as leis comunitárias, porque as nossas empresas,
as empresas portuguesas, as PMEs, estão-se a financiar a 7% e a 8%. E as PMEs francesas e italianas estão-se a financiar a 2% e a 3%. Isso sim é um verdadeiro desequilíbrio e uma desconcorrência desleal. Isto tem que ser feito. O Luís está a começar a pôr coisas concretas. Completamente de acordo. Claro. Segundo, agora vamos mais. Estou a gostar deste debate com mais sugestões. Estou a gostar deste debate com o PSD e PS de acordo. Que é para ver se há soluções para o país. Agora mais coisas. Para mim, o Portugal não é uma fantasia Walt Disney. Eu sou um homem das empresas. E o Dr. Basílio também. Luís, quer ver mais? Eu sei o que é pagar salários e sei o que é passar letras. E até sei o que é assinar livranças. Mais sugestões. Porquê que quando há lucros reinvestidos não se isentam, não se diminui o IRC? Porquê? Porquê que as dívidas do Estado às empresas? Porquê que não se faz um empréstimo dirigido a pagamento das dívidas? Alguma coisa já se fez na saúde. E fez. Já se fez alguma coisa na saúde. Claro, agora o resto. E fez agora uma coisa extraordinária. Que era uma luta minha de 8 anos. Mas não se fez ainda. O IVA de caixa. O IVA de caixa. O IVA de caixa. Sei que não abrange todas as empresas. O problema. O IVA de caixa é uma pena. Mas foi um microempresas, abrange microempresas. Sim, já não é mau. O professor Basílio Horta já não é e o mau. Dr. Campos Ferreira. Já não é mau. Quem entra no Ministério das Finanças pode dizer o contrário antes de lá chegar. Quando lá entra, muda logo de opinião. É que é um risco enorme. Depois não pinga o IVA lá nos cofres do Estado. Nós precisamos de interligar mais as nossas políticas de finanças públicas com as nossas políticas económicas. Deixem-me só dizer uma coisa. Nesta conjuntura, ainda nesta conjuntura em que estamos, ainda hoje se faz uma coisa que eu acho criminosa para a nossa economia, que é a importação porta a porta, e então a importação intracomunitária que ninguém controla e toda a gente importa, e se não quiser meter no circuito não paga IVA. Acho um crime para o nosso país. Ainda hoje falei com o Presidente da Câmara dos Despachantes Oficiais, que há muitos anos diz isso, e eu pergunto-me assim, mas que país é este em que quem quiser importa da Alemanha e da França e chega aqui, não houve controle no caminho, entrou de um lado, saiu do outro, rasga aqui e Espanha não faz isso. Não paga o IVA, só não paga o IVA como rebenta com os nossos produtores. Ainda hoje se faz. Deixa-me lhe dar uma notícia. Porquê que não se atalha já isso? Tive ontem uma reunião com... Espanha não faz isso. Tive uma reunião com o líder parlamentar ontem sobre isso, eu e ele. Sobre isso? Tivemos 2 horas. Finalmente. E eu fiquei de estudar essa questão o mais rapidamente possível e de falar com o Partido Socialista tem o nosso apoio inteiramente de se resolver isso. Aliás, estou muito orgulhoso com os meus convidados de hoje e com este programa. Já temos aqui 3 ou 4 ideias muito concretas, coisas positivas. Sabe que pode haver muita coisa que nos separa. Mas o que é preciso é que o Luís Campos Ferreira tenha o poder no partido dele e tem com certeza... Agora deixa-se lá de politiquice. Agora é ir para a frente. Não, é porque é tão importante o que está a dizer e são medidas positivas. Não constam é deste orçamento. Mas enfim, isto pode não ser em sede de orçamento, o que está a dizer. Claro. Não, mas o IVA de caixa está. O IVA de caixa está. Mas esta questão de controlar as importações e obrigar a pagar, a entrar no Sim, mas isto não precisa de ir ao circuito. Não precisa de ir. As exportações, fala-se muito de apoio. Onde é que está o pré-financiamento às exportações? É uma dor de alma. O financiamento na fatura. Uma dor de alma, não é? Decisivo. Por isso é que eu quero o Banco de Fomento. Porque quando entra no circuito da banca comercial é 8 meses. O ciclo industrial é um ciclo de 9 meses. Vem a encomenda, tem que comprar a matéria-prima, fabrico, transformo, posso fazer aquela pergunta que está na nossa cabeça. 9 meses. Se eu consigo, eu tenho que ter o crédito ao Posso fazer a pergunta que está na nossa cabeça? E os banqueiros deixam-no fazer isso? Os banqueiros não mandam neste país. Ou é uma pergunta descabida? Mas por acaso acho que já mandaram, mas já não mandam neste país. Já, de certeza? Eu acho que nós... Professor Basílio Horta, manda ou não manda? Acho que este governo pode ser acusado de muita coisa, mas há uma coisa que não pode ser acusado. Sabe que não são os bancos que mandam, são as pessoas. De falta de coragem não pode ser acusado. É uma resposta inteligente. As pessoas é que mandam, os bancos não. Acusar este governo de falta de coragem, não. Mas já agora, Luís Campos Ferreira, já agora uma outra coisa ainda mais grave daquilo que estamos a falar. Porquê é que as exportações aumentaram? Por uma coisa muito simples. Primeiro, pelo mérito de quem exporta. Mas por uma coisa também simples. Simples não, foi complexo. Foi a ligação das empresas às universidades. Sim. Foi a investigação e o desenvolvimento. Não é? Olha, a Universidade do Porto, o que foi feito ali. O adicionar ciência. Aveiro, Leiria, o que foi feito, enorme. Os projetos que estão a ser feitos, muitos estão a parar. Muitos estão a parar. Projetos financiados pela União Europeia, a parte portuguesa não está a pagar. E estão a parar. Quer dizer, tudo aquilo que era valor acrescentado estão a parar. E há quem entenda. Há dias, num debate recente, em São João da Madeira, por acaso, houve uma senhora professora que dizia, mas o que é isso, valor acrescentado? Não, o que nós precisamos é realmente a tradição, mas mão de obra preparada. Não, nós precisamos é das pessoas que tradicionalmente faziam as coisas. Bom, então como é que compete? Só se for pelo salário.
Mas isso não pode competir com o Marrocos, já não digo com a Ásia. Portanto, há aqui uma concepção de economia, não é? E de apoio à exportação que nós temos que rever. Temos que rever. Este Banco de Desenvolvimento não é um banco só para esta circunstância enquanto estamos neste programa de ajustamento. É um banco exatamente para o relançamento da economia no pós-Troika. Isto não há aqui nenhuma criatividade. Deixe-me dizer-lhe, no Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, é assim que se chama, criado em 52, é 60 anos depois, o principal instrumento de financiamento de todos os setores, em todos os segmentos da economia brasileira. Na Alemanha, só para dar exemplo, o Instituto de Crédito para a Reconstrução, que implementou o Plano Marshall, que introduziu depois a Alemanha Oriental. Ponham lá o Parlamento a discutir uma coisa que eu também não consigo perceber como é que continua a acontecer hoje em dia. Qualquer pessoa que queira ir fazer uma pequena oficina tem 10 entidades. Não está nada. Vou-lhe dar outra notícia. A história do licenciamento zero não é verdade. Não está, porque você vai a uma Câmara, vai a um departamento regional, é uma via sacra. A partir de 1 de janeiro, o licenciamento zero será aplicado. Está-se neste momento vou fazer um teste. Vou criar uma empresa e vou fazer o circuito e venho aqui e depois convido para negociação com as autarquias. Eu acredito que você acredite nisso. Mas sabe, agora eu vou dizer uma heresia. Fui eu que fiz Posso dizer uma heresia? Posso dizer uma heresia? Não tirem os funcionários públicos das câmaras, eles vão zangar-se comigo, mas eu vou dizer. Não tirem os funcionários públicos das câmaras e dos departamentos regionais do circuito e não aprovem diretamente a partir do Ministério e vão ver que isso bloqueia tudo. José Gomes Ferreira, você vai precisar de guarda-costas para sair aqui de Carnachide. Eu não sei se vou precisar. Olha, ainda aqui há dias vi para fazer um restaurante. Para fazer um restaurante é preciso 17. Uma loucura. É melhor fechar o país. Não, mas está aprovado. O licenciamento zero não vai funcionar assim. Nós votamos a favor. Eu só tenho que acrescentar uma coisa ao que disse. Não são todos. Alguns funcionários. Alguns. Não, e não é tanto nas câmaras. Aliás, você viu o que eu disse ao Ministro. Disse ao senhor, vamos lá ver. Para fazer um investimento, é que eu tenho a experiência do SPIN. E do SPIN mais. Foi a única forma de nós termos investimento estrangeiro aqui. É concentração numa entidade. Quer dizer, a Galp foi 2 meses. Eu sei, a Galp foi 2 meses. A IKEA foi rapidíssimo. O dono da IKEA disse que nem nos Estados Unidos foi tão rápido. Agora só falta mas era a exceção. Mas era a exceção. Mas havemos de conseguir. Mas já cá estão. Já foi um grande investimento. Mas aí, um grande investimento... E não quer dizer que fujam um grande investimento. É importante dizer isso. A questão é que não façam feito. Estou convencido que não fazem. fazem. E esses investimentos é muito importante manter. Aliás, Luís, já agora, é muito importante manter. A Embraer, que eu perguntei ao Ministro se o crédito estava a ser pago. Me disse, eu assinei um despacho. Tenho informação muito recente que não está. Isso é mau. Que não está. A Embraer, o CREN... Isso é grave. O KC390 tem o apoio de inovação do CREN. Sim, e a informação que eu tenho, julgo que certa e recente, é que há dívidas do CREN que foram, portanto, responsabilidades do Estado que não estão a ser cumpridas no prazo certo e já estão muito atrasadas. Isso tem que ser corrigido. Fartei-me dizer isso, é preciso ter cuidado. Bom, e em relação ao licenciamento, o que vai ter é isto, é que para ter portanto, uma licença tem... É REN, é RAN, está dado. Mas o licenciamento zero não, quer dizer, não anula essas leis, não pode, porque elas são europeias. O que tem que fazer é a coordenação, tem que haver uma coordenação entre as várias entidades para certos investimentos e outros, uma dispensa pura e simplesmente. Já havia, por exemplo, que investimentos em parques industriais sancionados pela Câmara dispensa de licença. Porque não? Já. Por exemplo, mas já. O controle é feito a era uma proposta que nós fizemos antigamente que nunca o governo anterior não fez. Um senhor que comprou um espaço para um café num prédio todo projetado para isso. E esteve 8 anos à espera da licença. Mas, claro. E mudaram as leis 2 vezes e ele 2 vezes teve que fazer obras. Até ao fim de 8 anos mudaram obras. Isto é um crime. É um crime. Café aberto, que era outra curiosidade deste país. Então, no turismo, há quantos anos até o Centro Colombo teve 7 anos à espera da licença de utilização. Quem é que estava em falta? Era o grupo económico? Claro. Não. Quantas vezes? Essa formalidade. Isso é um aspecto muito importante. O Basílio Horta também tem muitas histórias dessas para contar. No turismo, então, eu até me admiro como é que os empresários esperavam tanto tempo. Anos e anos e anos. O Corte Velho lá embaixo, que agora o Pedro Carlos Pereira comprou, julgo eu, uma parte, mas demorou dezenas de anos, muitos anos. Modelo fiscal, o custo energético, a burocracia. A burocracia, então, os tribunais. Eu vou dizer mais uma heresia. O custo energético é ao contrário do que a Troika diz. Liberalizar é aumentar preços. Devia ser ao contrário. Deviam tabular esse preço. Toda a razão. Tenho razão. Tabularmos onde estamos a chegar. Mas para isso, vamos ver. Isso é liberalismo, já veio. Toda a razão. Tabular, mas é sem déficit. Tabular sem déficit. Mas para não ter déficit. À média europeia.
mas tem que ir buscar o dinheiro a mais que tem sido pago excesso daí nas rendas de energia, que é uma coisa escandalosa. Tá bem, mas olha que foi no governo... É pouco, isso é pouquíssimo. Está bem, mas andaram... O doutor Basílio, andaram tantos anos a somar rendas excessivas. Caro amigo. Não concordou sobre isso? Sobre o que foi construído? É que mais eu acho PPPs, que houve uma altura em que efetivamente se fizeram contratos dessa natureza que hoje não se fariam, ou não se deviam fazer, admito isso, perfeitamente. Estamos a pagá-los. Luís? Estamos a pagá-los. Por acaso, do caso das PPPs, nós ainda não começamos a pagar. Bem, das PPPs é uma bomba relógio. Agora, mas em relação às PPPs, tudo bem, mas a verdade é que só agora é que foram diminuídos alguma coisa e mesmo assim... Não, mas mesmo assim é uma diminuição. Sim, mas mesmo assim, claro, deixou-se de fazer a obra, pronto. Estamos a falar de diminuição de rendas de PPP. A única foi aquela... em que era necessário 30%. Fazer... Sim, mas era necessário fazer 30%. A manutenção da estrada e deixou-se fazer. Doutor Basílio, sabe como é que estavam feitos os contratos? Meus senhores, isto só tem uma solução. Sim. Em breve encontrarmos outra vez. Esgotou o tempo. Isto estava tão interessante. Muito obrigado, professor Basílio. Obrigado, José. Muito obrigado. E agora, sugestão de leitura, precisamente sobre o tema deste programa, para acabar de vez com a Economia Paralela, uma obra editada pela Lidl. Também no Dia Mundial da Poupança, o livro Manual de Poupança, de João Moraes Barbosa e Ricardo Ferreira, da editorial Presença. Escrito por Giuliani Nuzzi, Sua Santidade, as cartas secretas de Bento XVI, Como o Vaticano vendeu a alma, publicado pela Bertrand. Do Círculo de Leitores Maquiavel e Herdeiros, escrito por Diogo Pires Aurélio, destaca o que há de singular em Maquiavel ao virar do avesso a teoria política, como se estivesse a calçar uma luva ao contrário. Princípios da Gestão, exemplos práticos e casos de estudo, das edições Sílab, obra escrita por Filipa Lopes dos Reis e Maria João Rosa Silva. Finalmente, de António Rebelo dos Santos, Gestão Estratégica, Modelos e Instrumentos, uma obra da Escolar Editora. É tudo. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.